Eu estava a dizer que tenho estado a pensar em fazer aqui uma caminhada até à Páscoa, no dia 31 de março, num domingo, e eu gostava que nós mergulhássemos nas Escrituras neste sentido, de irmos acompanhar Jesus, aprender com Ele, naquilo que Ele fez nesta caminhada a Jerusalém durante estes 3 anos, neste caso 3 vezes, e que o Evangelho de João relata. Mas eu, como eu estava a dizer, eu estava a adorar e a pensar nestes 3 versículos que começam no primeiro capítulo de João, que diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus. E depois ainda diz o seguinte: filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E eu estava a recitar isto ao longo do tempo da adoração e fui sendo esmagado por esta soberania de Deus, deste poder imenso, deste amor extraordinário, que é estranho a nós. Como é que nós, sendo inimigos, somos amados desta forma? Chamados a sermos congregação. E mais do que congregação, sermos chamados a ser família do próprio Deus. E isso é extraordinário, nós somos filhos. Irmão, não é por gerações ou descendência, não foi do sangue. Não é a vontade da nossa carne, porque a nossa carne é inimiga de Deus. Não foi vontade de nenhum homem que teve um novo pensamento, um novo deslumbramento. Mas essa vontade vem expressamente e diretamente de Deus, que nos quis congregar à sua família e somos filhos dele. Então a todos os que creem, Deus deu-lhes o poder de serem tornados filhos. E é nesta relação que nós somos chamados a ter esta comunhão com Deus e a tentar discernir o que é que Deus tem para nós hoje como filhos amados. Eu gostava que nós pudéssemos abrir em João 2 e eu vou ler do versículo 12 ao 25 e nós vamos tentar extrair daqui os princípios para hoje, para aplicarmos à nossa vida. Não só hoje, mas durante a nossa vida, Deus quer nos fazer crescer, chegarmos à maturação, à estatura perfeita de Cristo, e nós temos toda esta vida para chegar até ali. Não desperdicemos nem um momento. Diz assim as Escrituras em João 2, do versículo 12 ao 25. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos.
e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. É importante, antes de nós mergulharmos no texto, nós percebermos e termos em mente que o Evangelho segundo João destaca-se dos restantes evangelhos que nós chamamos de sinóticos, porque ele tem um propósito definido pelo próprio evangelista, e nós encontramos isso no capítulo 20, dos versos 30 a 31. Ele diz para o que vem, porque escreve este evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o objetivo de João estar a escrever este Evangelho, e então todos os milagres escritos neste livro, todos os momentos em que ele destaca um milagre ou aponta para um milagre, nós entendemos que tem vida em si mesmo. Este é o Evangelho com um caráter mais doutrinário e aquele onde a vida de Jesus é exposta, no sentido de mostrar o que ainda não tinha sido tratado nos outros Evangelhos. O foco principal do Evangelho de João é a evidência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É assim que ele começa. E é assim que ele também termina. Na realidade, quando Tomé chega ao pé de Jesus, não crendo pelo testemunho dos seus amigos, dos seus outros discípulos, que também precisaram de ver para crer. Eles precisaram de ver Jesus ressurreto para crer em Jesus. É isso que estas Escrituras nos indicam. Quando entenderam a ressurreição de Jesus Cristo, creram na Escritura. Mas quando Tomé viu o Senhor Jesus, ele disse, nós não vemos lá que ele tocou. Ele disse que tinha a necessidade de tocar, porque foi assim que lhe foi passado ao testemunho. Então ele disse, então eu também quero ter a mesma experiência que vocês. Não é assim? Quando nós passamos o Evangelho, algumas pessoas dizem, eu também quero ter a mesma experiência que tu tiveste. Mas não é assim. Experiências são diferentes uns dos outros. Mas Tomé disse, Senhor meu, Deus meu. Este é o assunto de João, mostrar quem Jesus é. Ele é Deus. Nós temos aqui um contexto mais alargado e por isso eu incluí o versículo 12, porque Jesus tinha iniciado o seu ministério há muito pouco tempo e tinha realizado um milagre num casamento onde tinha sido convidado. Ele e os seus discípulos. Maria, sua mãe, estava lá e apresentou-lhe um problema e teve uma necessidade ali de uma solução. Mas Jesus, a resposta de Jesus parece que ele está a afastar-se dessa responsabilidade. No entanto, ele dá ordens específicas aos seus discípulos e não só, mas ali àqueles que estavam a servir no casamento. E ele diz para eles encherem as 6 talhas onde as pessoas se purificavam. E Jesus transformou a água em vinho. É o grande contraste. Isto tem um sentido. O contraste da morte para a vida. Algo que não tem nada a ver, que não pode estar unido. Mas que Jesus da água fez vinho. Impossível. E da morte ele faz vida. Não é ao acaso que este relato está aqui unido. Então ele diz que depois destas coisas Jesus foi para Cafarnaum, mas ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. No versículo 13 nós vemos o seguinte: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E era costume dos judeus fazerem isto. Aliás, Jesus, para aquilo que nós entendemos nos relatos, desde criança ele foi fazer esta viagem. Desde o norte para o sul da Palestina. Desde a Galileia para Jerusalém. Nós vemos na nossa Bíblia que ele subia para Jerusalém. Na nossa ideia, porque nós olhamos para um mapa, parece que ele desceu. Mas na ideia deles, sem mapas, mas eles olharem para um espectro horizontal, eles necessitavam de entender que Jerusalém... Necessitavam não. Eles olhavam para Jerusalém e viam que era sempre lá no alto. Então essa é a necessidade que nós temos de ver que eles desceram a Jerusalém, eles descobriram a Jerusalém, eles foram até lá, e há muitas razões, e há muitas questões aqui, mas eu vou destacar apenas 3.
Jesus queria cumprir a lei, toda a lei, para demonstrar também a plena submissão e obediência ao plano de Deus. E em terceiro lugar, para que se cumprissem as Escrituras. Em todos os evangelhos é-nos trazido o relatório de que Jesus realizou a limpeza do templo. Porém, nos 3 evangelhos sinóticos, a limpeza que Jesus faz no templo, este relato em que ele chega ao templo e há ali, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles colocam isso no final, na última semana, no momento em que Jesus está a ir para a cruz, a celebrar, a cumprir a última Páscoa e a iniciar a comunhão, a nova aliança. Mas eles fazem isto e eu acredito que há 2 limpezas. Elas são distintas, têm momentos distintos, têm frases distintas inclusivamente, e o objetivo, na minha ótica, é o início e o fim do ministério. Jesus queria mostrar aqui algumas coisas que são essenciais para a vida cristã, para nós hoje. E este episódio tem algo muito importante a registar no início do ministério de Jesus, que iremos ver no seguimento dos restantes versículos. Aqui nós podemos atestar 3 coisas. A primeira dela, que vai dos versículos 13 a 17, é a paixão de Jesus pela reverência à adoração a Deus. Se quiserem encurtar a coisa, para quem está a escrever, é a reverência ou a sua reverência pela adoração. Nós vamos ver também o seu poder para ressuscitar. E ele mostrou isso. Na realidade, ele falou sobre isso. E atestou sobre isso. E João escreveu sobre isto. E em terceiro lugar, que vai dos versículos 23 a 25, é a percepção da realidade de Jesus. A sua omnisciência. E é necessário nós entendermos isso hoje. Deus conhece toda a nossa vida. Então nós vemos a sua paixão pela reverência na adoração, o seu poder de ressurreição e a sua percepção na realidade. Versículo 14 diz o seguinte: E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Ouça, havia uma razão plausível, entendível, para que houvesse ali bois, ovelhas, pombos e estivessem à venda no templo. Porque na realidade era necessário e era obrigado o judeu que queria ser cumpridor da lei, que se dirigisse a Jerusalém, onde quer que ele vivesse, mas naquela altura, naquela época, que ele fosse a Jerusalém e sacrificasse um animal. Mas já era difícil levar um bezerro, ou um cordeiro, ou mesmo até pombas, para quem vivia nos arredores da cidade. Porque não era fácil movimentar-se com tanta gente, ao mesmo tempo a dirigir-se até ao cimo da cidade, a levar cada um o seu animal para o sacrifício que era necessário fazer. Agora imagina alguém que era de longe, ou alguém que era de fora da Palestina. Então era plausível, era entendível que ali perto do templo houvesse um comércio de animais que eram com o objetivo de sacrifício, de cumprir a lei. Era muito difícil para eles fazerem isto de outra forma. E podíamos até alegar que estas transações não eram absolutamente seculares e que até tinham ligação a este culto sagrado a Deus. Na verdade, foi Deus quem instituiu este culto sagrado a Deus, desta forma, este sistema sacrificial. Este culto ao Senhor com sacrifícios de animais. E esta era a forma conseguida para que todos os que fossem daquela dispersão, ou seja, daqueles que tinham sido afastados por perseguição ou por necessidade de arranjar outro modo de vida e tinham saído de Jerusalém, era a única forma deles conseguirem fazer isto de uma forma mais simples, simplificada. E de forma a cumprissem com esse preceito e com aquilo que eles entendiam que era a sua fé. E com certeza tornava-se muito conveniente para que estas pessoas, de forma obediente à sua religião, encontrassem as várias oblações no local próprio. Ali, mesmo à porta do templo, onde eles tinham necessidade de sacrificar o animal e de cumprir com o propósito de Deus para eles. Mas é oportuno que nós observemos 2 razões
Porque nós podíamos pensar, bom, a ira de Jesus parece um bocado despropositada, porque é que ele ficou irado, porque é que ele se revoltou, porque é que ele teve esta ação. Há outros que pensam, pera, mas se eles ainda não tinham entendimento, porque é que Jesus não começou por doutriná-los? De uma forma calma. Mesmo que fosse por parábolas. Mas haviam duas razões aqui. Em primeiro lugar, os sacerdotes estavam a abusar deste comércio. Em prol do seu próprio lucro e satisfação da sua própria carne. Da sua própria fazenda. Da sua própria avareza. Eu até tinha escrito na satisfação da sua avareza. Isso é impossível. Porque satisfeito quer dizer que está completo e avareza quer dizer que está sempre incompleto. Então a satisfação da avareza é uma coisa que é contínua, infinita. É impossível, porque a avareza exige que seja algo que nós nunca estamos satisfeitos. E eles estavam a fazer isto, e o culto a Deus não pode em circunstância alguma servir para proveito próprio ou fins comerciais. E com esta disposição, ao invés de adoração, o que realmente era realizado ali era escárnio na face da presença de Deus. Na face de Deus. Escárnio. E nós conhecemos muito bem o que é que a Bíblia nos diz. Em Gálatas 6, nos versículos 7 a 8, diz: não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E em segundo lugar, Jesus queria fazer uma espécie de prelúdio à reforma à qual o Pai o tinha enviado a fazer. Que nós vemos no final do ministério Jesus a repeti-la. E aí ele tem palavras mais duras. Porque ele aqui diz, não façam da casa do meu pai um negócio. E no final do ministério ele diz, vocês tornaram a casa do meu pai um covil de ladrões. O discurso ficou um pouco mais intenso, mais fechado, mais objetivo, mais agressivo. No fundo, a revelar aquilo que está realmente dentro do coração daquela malta que está ali naquele dia. E nós podemos verificar que nós também estávamos ali com eles. E nos versículos 15 a 16, nós podemos ver o seguinte: tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos os do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Jesus, naquele momento, deixem-me abrir este parênteses, arranjou um problema com o PAN. Porque chamar coisas às pombas está a brincar com o PAN. Jesus sabia muito bem o que estava a dizer e o que estava a fazer naquele dia e naquele momento. Tirem daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai um lugar de negócio. Não façais do meu pai casa de negócio. Jesus vai muito mais à frente. Não é a casa do pai, é do próprio pai um negócio. Nós até poderíamos pensar que era só o lugar que estava em negócio, mas não, Jesus está a ir diretamente ao coração da religião farisaica. Eles usavam o nome de Deus para construírem o seu próprio negócio, para irem alimentando a sua própria avareza. Nós sabemos que isto ainda hoje acontece nos meandros da religião. Vamos entrar na sua paixão pela reverência, versículos 13 a 17. Não deixemos ficar presos na ação de Jesus e fazer aqui alguns filmes sangrentos, como se Jesus tivesse sido extremamente agressivo, como se ele tivesse tratado mal as pessoas. Porque há pessoas que usam este relato para dizer que Jesus fez um chicote e chicoteou as pessoas, e não está lá escrito isso. Sabe, ele fez um chicote de cordas. Você já alguma vez tentou guiar um bezerro? Com 500 quilos, com 400 quilos? Não é com vestinhas que eles vão lá.
É com o toque de alguma coisa que faz a extensão do nosso braço. Então Jesus fez um azorrague de cordas para levar os animais e diz que ele disse a todos os que estavam no templo, saiam daqui. E realmente ele mandou as mesas dos cambistas para o chão, entretendo-nos a apanhar todas as moedinhas e todos os cêntimos que estavam ali no chão. Mas a dizer-lhes de uma forma muito clara, vocês fizeram da casa do meu pai um negócio. A sua paixão pela reverência. Nós podemos ver aqui, ficar até perplexos com esta ação de Jesus. Mas Jesus expulsou todos daquele lugar e para isso ele falou às pessoas, usou um chicote feito de cordas para expulsar os animais de grande porte. Se Jesus tivesse agredido alguém naquele dia, eu quero-vos dizer que estava em todos os jornais, em todos os relatos, de toda a gente que é opositora a Jesus, tinham registado aquilo com todo o prazer. E nós não temos nem um só relato, não há um registro sequer. Mas ele realmente fez aquela situação, teve aquilo. E este argumento ou esta ação levou os discípulos a entenderem um argumento que está no Salmo 69. Eu não sei se vocês conseguiram passar para a tradução do livro, mas também se não conseguiram, não faz mal. Eu vou ler e vocês ouvem. Está bom assim? Vou ler os primeiros versículos que tem este Salmo de Davi, em que ele expressa o seu coração dos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de luta, como todos nós temos, e nós todos poderíamos fazer de alguma parte deste salmo nossa oração, o nosso salmo ao Senhor também. E foi o que Jesus fez a um determinado momento. E reparem comigo o que está aqui escrito. Diz assim, salva-me, ó Deus, pois torrentes elevaram-se, atolei-me num fundo lamaçal. Já não consigo manter-me de pé. As águas cobrem-me e arrastam-me. Estou exausto de gritar. Tenho a garganta seca e os olhos cansados de tanto chorar, esperando pelo meu Deus. São tantos que nem posso contar, os que me aborrecem sem razão alguma. É gente poderosa e influente, esses que querem destruir-me, embora eu esteja inocente de tudo o que me acusam. Chegaram a exigir que eu fosse castigado pelo que nunca fiz. Tu, ó Deus, bem sabes como sou pouco sensato. Conheces todos os meus pecados, que aqueles que confiam em ti não tenham ocasião de ficar mal por minha causa, que não precisem de ficar envergonhados. Eu realmente tenho sido escarnecido e envergonhado. Tenho-me tornado como um estranho para os meus irmãos, que não me conhecem. Arde em mim um grande zelo com a tua casa. Por isso, os insultos dos teus inimigos têm caído sobre mim. Aquilo que Davi está aqui a dizer é aquilo que muitas vezes nós sentimos cada vez que pregamos o Evangelho, cada vez que temos a noção e fazemos um esforço para cumprir com aquilo que agrada a Deus, ao invés de aquilo que agrada aos outros ou mesmo à nossa carne. E somos mal compreendidos, somos mal falados, somos mal interpretados. Senhor, o zelo pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua justiça, faz-me ser mal entendido, mal falado, escorraçado, inclusivamente, da minha família. É um salmo que se adequa a qualquer um de nós que está aqui. Porque se ainda não experimentou, é porque ainda não tentou pregar a palavra do Senhor a ninguém. Porque não tendo uma estatística, provavelmente 10 em 1, não tenho uma estatística, ok? Ou 1000 em 1, abrem o coração à primeira vez que ouvem o Evangelho. Mas dos outros todos, de alguma forma nos mastigam, nos ameaçam, nos aborrecem, não valorizam aquilo que nós fazemos e dizemos. E aquilo que Jesus estava a fazer é, no início do seu ministério, aquilo que eu estou a fazer vai trazer-me todas estas dificuldades. Vão escarnecer de mim e vão-me fazer pagar por uma coisa que eu não fiz. Vão-me fazer pagar por coisas que eu não tenho dívida. Mas o zelo da tua casa faz-me fazer isto. Diz que os discípulos entenderam este salmo, mas não conseguiram. Eles conseguiram fazer o link, não é? A ligação.
Mas eles não conseguiram discernir todas estas coisas que nós estamos hoje a discernir. Versículo 17 diz o seguinte: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Nós temos que ser esclarecidos pela própria Escritura daquilo que o Senhor Jesus está a passar ali. E aquilo que os discípulos estão a ver é que o filho de Davi, muitos anos depois, muitos séculos depois, tem isto em comum com o seu pai Davi. Esqueceram-se que Jesus é filho de Davi? É da descendência de Davi? Porém, ele ainda é antes dele. Extraordinário. E aquilo que eles viram é que o sentimento de David, por experimentar na sua vida o pregar e o zelo por agradar a Deus, lhe trouxe muitas inimizades e muitas dificuldades. E este é o mesmo sentimento que Jesus está agora a sentir e a expressar, usando o salmo do seu filho Davi. Deixem-me dizer filho, pode ser? Vocês entendem, não é? Agora, qual é a aplicação prática? O zelo pela casa de Deus. Como é que nós aplicamos isto à nossa vida de adoração? Porque nós também somos chamados ao encontro com Deus. De uma forma individual e de uma forma em corpo. E juntamente com o corpo da Igreja de Cristo, há um momento em que nós devemos reservar em silêncio. Em preparação. Para aquilo que nós vamos fazer. Sem grande tumulto. Para nos prepararmos pessoalmente para o que vamos entregar a Deus. Um coração rendido e direcionado a Deus. Este é um ensino que nós devemos aplicar cada vez que nós nos dirigimos em corpo para encontrar Deus em comunhão com os santos. Reservar ali um tempo de silêncio, de preparação. De não haver aquele tumulto, porque o tumulto distrai-nos de uma adoração em espírito e em verdade. Eu estive a tentar descobrir na história da Igreja quando é que nós perdemos isto, porque isto foi completamente banido da Igreja. A reverência. Hoje em dia até muita gente corre para igrejas que não têm reverência, que são mais cool. Não tem esse peso, nem de início, nem do fim, nem no meio. E aquilo que Jesus nos está a dizer é, este barulho intenso não nos permite adorar a Deus como Ele merece. Não está a falar só do negócio. Já imaginou chegar uma vez aqui à igreja e só ouvir os balidos de uma ovelha, o mugir de uma vaca e tentar se concentrar para fazer a oração a Deus? Já tentou fazer alguma vez isso? Já alguma vez tentou concentrar no início do tempo de culto, quando nós estamos aqui a entrar todos efusivos? Eu não estou agora a dizer que nós não nos devemos cumprimentar, mas devemos ter em atenção que o culto começa às 10h30 e então, se nós queremos ter este tumulto de cumprimento que é saudável, devemos fazê-lo antes das 10h30. E reservar ali um pedaço de tempo para nós nos concentrarmos e não estarmos a pensar no que vamos comer, com quem é que vamos comer, se deixarmos o gás ligado, ou outras coisas e tudo mais. Claro, o gás ligado de manhã, não sei se alguém ainda trabalha assim de manhã com o gás. Mas Deus merece a nossa concentração, a nossa direção a Ele, de uma forma aprazível para Ele. Deus quer ser adorado da forma como Ele designou ser adorado. Se eu quiser amar a minha esposa da maneira como eu imaginei, ela não vai ficar agradada. Porque eu vou agradá-la da maneira que me agrada. E assim eu vou poder estar sempre a bater na parede. Graças a Deus que no tempo dos 20 e tal anos de casados nós vamos nos ajustando e ficando cada vez mais parecidos. Eu só queria ouvir um amém. O resto da igreja podia ficar em silêncio, mas a minha esposa devia ter dito logo amém. Na realidade, esta aplicação prática do tumulto, da dispersão, de nós nos
de nós não nos concentrarmos para o momento que nós estamos aqui a realizar. Sabe uma coisa? Um dos meios da graça que Deus definiu é o tempo de culto. E Ele definiu esse tempo da graça para Ele depositar graça no seu povo. Nós sermos espiritualmente abençoados de uma forma invisível naquele momento, mas que se torna visível pela prática. De nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com o próprio Jesus. De termos um amor cada vez mais compassivo como Jesus tinha. De uma forma mais saudável, mais doce, mais humilde. E isso ganha-se nos momentos em silêncio com Deus. Porque nós preparamos o nosso coração para receber graça direta de Deus. O barulho e todas as distrações não são favoráveis à adoração que Deus merece e onde Deus revela a sua graça. Sabe que o conceito este conceito de silêncio tem sido banido das igrejas e cada vez que isso acontece numa igreja, o culto torna-se cada vez mais hedonista. Sabe o que é hedonista? Mais centrado na pessoa. A música que eu quero ouvir, a música que eu gosto de ouvir, a forma como eu gosto de ouvir, as pregações que me vão ao encontro daquilo que eu gostava de ouvir. Isto é o culto hedonista. Centrado na pessoa que vem ao culto. E por isso hoje em dia nós temos muitos espectadores de culto, críticos de culto. E cada vez temos menos adoradores de Deus. E eu estou a falar da igreja plural, do corpo de Cristo, o invisível, aquilo que nós não conseguimos juntar numa só sala. E Jesus mostrou a sua paixão pela reverência. Ele também mostrou a particularidade, a exigência de Deus e a adoração que Ele merece e que nós lhe dedicamos. E dos versículos 18 a 22 Ele mostrou também o seu poder para ressuscitar. Porque depois deles verem isto, ousaram responder a Jesus ou perguntar a Jesus, mas afinal quem é que te deu poder para fazeres isto? Com que autoridade? E sabem que naquele tempo a autoridade era mostrada com um sinal. Como é que Moisés mostrou a sua autoridade para liderar um povo? Com sinais. E o povo judeu tinha noção, se foste enviado por Deus para nos dar um chazinho destes, mostra lá um sinal vindo dos céus. E o que é que Jesus lhes disse? Destruí este templo. Se havia coisa que ele não poderia falar, era exatamente isto, porque o templo tinha sido tão massacrado. Vocês sabem que este era o segundo templo, já reconstruído ainda. Ou seja, o primeiro templo tinha sido completamente destruído pelos babilónicos, na entrada em Jerusalém, destruído, queimado, não havia pedra sobre pedra. E então na tomada, quando eles vieram outra vez da Babilónia, 70 anos depois de terem ficado no exílio, a comando de Zorobabel, eles reconstruíram o templo, tanto nós chamamos aqui o templo de Zorobabel, mas na realidade é o templo de Deus na mesma, o templo dos judeus. E durante este tempo até Jesus, ele foi muito massacrado com as investidas e guerras. E quando Herodes, não sendo judeu, antes de Cristo ainda, o Herodes o Grande, um bom arquiteto, um homem excelente nessa área, ele quis ganhar o amor do povo, o que é que ele pensou? Vou apresentar-lhes um templo extraordinário que nem no templo de Salomão eles têm memória. E foi assim que ele ganhou o coração deles, fez-lhes um templo extraordinário. Então durante 46 anos aquele templo está a ser reconstruído e ainda não tinha terminado, ainda faltavam alguns pormenores, sabe? E Jesus está a dizer agora, querem um sinal, porque é que eu faço isto? Então destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. É uma ousadia, é uma resposta que eles não conseguem entender, porque eles estão firmados numa perspectiva, numa observância terrena apenas. Eles não, apesar de eles estarem a perguntar por um sinal de Deus para cumprir ou para lhes dar a autoridade de fazerem aquilo, eles não estão a pensar no poder de Deus. E Jesus responde-lhes no maior poder de Deus para nós como humanidade, porque Ele fala na ressurreição. Querem saber qual é o sinal que eu vos vou dar? Eu vou-vos dar um sinal. Daqui a 3 anos. Eu vou ser ressurreto. Quando vocês destruírem este templo, e no 3º dia, eu vou me levantar. Extraordinário. Mas sabe uma coisa? Ninguém entendeu.
Ninguém entendeu. Mas Jesus mostrou o meu poder, o meu sinal, a grande diferença entre todas as religiões é que o seu mestre está ressurreto. Ele ressurgiu. Nem a morte o conseguiu conter. E isto é tão bom, nós termos um Senhor que não está preso à morte. Muito pelo contrário. A morte não o conteve. Mas não paramos por aí. Ele deu-nos o poder, crendo no seu nome, depositando toda a nossa fé e confiança, levando o nosso pecado até Ele e dizendo-lhe: Senhor, perdoa os meus pecados. E sabe, nós nunca chegamos a Deus pela nossa própria descendência. Nós nunca chegamos a Deus pela nossa própria vontade carnal. A nossa carne, o nosso corpo, pede-nos exatamente o contrário. Fujam de Deus. Alimentem a vossa carne. Não é assim que Paulo aos Romanos começa-lhes a mostrar como é que a ira de Deus se manifesta? Quando eles mostram a desobediência a Deus, Deus simplesmente diz: então fica com o que tu tens. Ok? Eu permito que tu fiques aí a imundar-te no teu próprio pecado. A inundar-te no teu próprio pecado, a ficares cada vez mais submerso. E nem foi da vontade do homem. Não houve nada em nós. Não há ninguém que busca Deus. Nem um só. Não há um justo. Um só sequer. Mas graças a Deus que nós somos salvos pela fé. Ou seja, somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não é um dom do homem, é um dom de Deus. E para que ninguém se glorie, nós temos isto bem consciente na nossa mente. E o poder da ressurreição foi-nos mostrado em Cristo e está aberto a todos os que creem em Cristo e depositam a sua fé nele. Este é o grande sinal de mudança, do terreno para o celestial. A água e o vinho. O templo terreno que nunca salvou ninguém. Ouçam, milhões de sacrifícios foram feitos até ao dia de Jesus. E continuaram a ser até ao ano 70, até que o templo foi destruído. A Constante estás com muita atenção, querida. É assim, desde pequenino, a ouvir o Evangelho, não é? Milhões de animais sacrificados. E nenhum, nem estes todos juntos, puderam tirar um pecado sequer de uma só pessoa. Dizem Hebreus que sangue de animais jamais perdoarão pecados. Não têm esse poder. Mas o sangue precioso de Jesus, tem o poder de perdoar todo o pecado de toda a humanidade em todo o tempo. Basta crer. Sabe porquê? Porque Ele não é apenas um homem. Ele é Deus infinito, com um poder infinito, com um valor eterno. Eu estava a dizer infinito, mas a minha realidade é eterno, eterno, eterno. Porque na minha cabeça infinito tem um princípio. E Jesus não tem um princípio. Ele é desde sempre, toda a eternidade. E essa é a razão e a nossa confiança. Esta é a nossa confiança, sabe? A palavra da ressurreição sempre acompanhou todos os discípulos e todo o momento do Evangelho. Em Atos 19, quando Paulo, para fugir de Bereia, porque ele estava a pregar o Evangelho, a palavra verdadeira, e os de Bereia, como é que eles faziam? Iam ver nas Escrituras se aquilo que ele pregava o quê? O Novo Testamento. Mas eles só tinham escrito ainda o quê? O Antigo Testamento. Então cada vez que Paulo pregava em Bereia, eles iam ver nas Escrituras se aquilo que ele dizia coincidia e era o cumprimento exatamente. Mas naquele momento houve um tumulto, porque os judeus andavam sempre atrás de Paulo. E Paulo teve que ser levado até Atenas. E Paulo estava ali um pouco
ainda aflito porque os seus discípulos, Silas e Timóteo, os seus companheiros de viagem e de missão, isto era na segunda viagem missionária de Paulo, ele sabia, eu deixei-os lá, eles ainda estão lá. E diz que a observância da idolatria daquela cidade revoltou o espírito de Paulo. A idolatria ainda nos revolta hoje? Ou nós já estamos adormecidos, já levamos uma vacina de idolatria? Paulo estava ali no meio daquela cidade idólatra e não conseguiu conter as suas palavras. Diz que foi para o meio da cidade, viu o altar do Deus desconhecido e ele começou-lhes a injetar o Evangelho e eles chamaram-lhe louco. Este homem é doido, o que é que ele está para aqui dizer? Doutrinas novas. E ouça o que é que Paulo fechou aquele assunto. No capítulo 19, 30 a 31, diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, ou seja, até Cristo, até vos ser apresentado o Evangelho. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Qual é o sinal? Ressuscitando-o dos mortos. Ouça, isto é tão sério que Paulo, diante daquela idolatria e daquela vastidão de pessoas filósofas e bem entendidas e esclarecidas nas suas filosofias humanas, ele disse: ok, vocês não querem acreditar naquilo que eu estou a dizer, está tudo certo. Mas eu quero-vos deixar com uma última nota. O dia do juízo eterno está marcado. Todos vão estar perante o justo juiz. Não há um só que não compareça diante do tribunal de Cristo. Por isso ele diz que todos, ele notifica aos homens que todos em toda a parte se arrependam. E o sinal que nós temos para esta autoridade é a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos para a vida. E dos versículos 23 a 25 nós vemos o seguinte: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Sabe, é necessário nós, cada vez que nos munimos e vamos cheios de Deus falar do Evangelho, nós tenhamos a mesma perspectiva, a mesma percepção, a mesma disposição. Porque o Evangelho é que é o poder de Deus, não é a nossa capacidade de argumentar. E muitas vezes nós ficamos frustrados, porquê? Porque achamos que nós conseguimos convencer as pessoas. Porém, Jesus, com a consciência completa, mesmo sendo Deus encarnado, mas não tendo ainda enviado o Espírito Santo para que convencesse as pessoas do pecado, do juízo e da justiça, Deus não se convenceu de todo com tudo aquilo que estava a acontecer. Porque diz que eles, ao verem os sinais, creram no seu nome, mas era uma fé limitada. É uma fé limitada. Sabe, já vi muitas vezes gente a chegar-se a Deus por causa de milagres que aconteceram nas suas vidas. Ainda esta semana fui atropelado, deixem-me usar esta expressão, no supermercado, para não fazer publicidade, tá bom? No supermercado, por um amigo meu que eu andei a pregar o Evangelho durante muito tempo, sempre que o via. Pregava-lhe o Evangelho e ele não dizia que não, mas também não me dizia que sim, mas também não me dizia que nem. Okay? Não era um sim mais ou menos, era mesmo pronto, tu acreditas, mas eu não. Ele atropelou-me no supermercado e disse: olha, o meu pai morreu há 6 meses. E eu fiquei sem palavras, não é? Porque eu é que perguntei pelo pai dele. Eu não tenho redes sociais, por isso é normal que estas coisas me aconteçam muito. Mas também é Deus que leva às conversas. E sabe o que é que ele me disse logo a seguir? Eu quero conversar contigo, porque eu agora acredito em Deus. Deus fez milagres na minha vida. Ele guiou a minha vida até o eu encontrar. E eu não consigo entender certas coisas, mas eu quero falar contigo.
Mas eu agora não consigo deixar de acreditar em Deus. E isto foi antes do pai morrer. E logo de seguida o pai morreu. E ele atropelou-me esta semana. Eu nem sabia muito bem o que é que havia de dizer e dizer, tá, ok, temos que marcar, porque ele é daqueles que está sempre a fugir. Sempre a fugir. E agora é ele que anda atrás de mim. Sabem uma coisa? Nós não convencemos ninguém. Mas é o Espírito do Senhor que convence. Mas nós temos que semear a palavra, porque o Espírito Santo trabalha com a palavra. Não é a falar dos carros novos, nem das compras novas que nós fizemos, ou a falar das aventuras ou das férias que nós tivemos, que vamos levar alguém a conhecer Cristo. É através de pregar a palavra. A palavra. A palavra. E o Espírito Santo, no momento que quer, quando quer e onde quer, porque eu ainda nem sei como é que ele acredita em Deus. E tenho noção de que ainda está tão pequenino, porque está tão limitado ainda aos sinais. Então eu não me confiei ainda a ele. Mas eu quero passar tempo com ele, para lhe mostrar o caminho certo. Porque o caminho é Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. Quando as pessoas encontram o caminho, tem que lhes ser mostrado o quê? A verdade. E só quem encontra o caminho e vive pela verdade tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. 1 de João. João é tão querido. Há muita gente que diz que João é o discípulo do amor e é o homem mais assertivo e mais feroz a escrever as Escrituras que nós encontramos. Que diz que aquele que aborrece o seu irmão não tem a vida eterna. Ainda não conhece a Deus. E quando diz aborrece, diz odeia, diz maltrata. Mas Jesus tem a percepção da realidade completa. E João fundamentou este verbo em crer. Crer. O nosso trabalho não é fazer crer. O nosso trabalho é pregar. Quem faz crer é o Espírito Santo. E quanto mais nós estivermos munidos desta perspectiva, de saber que a reverência leva-nos a uma adoração correta. O nosso poder está na ressurreição de Cristo. O nosso poder não é um qualquer. É o que está, é o que esteve presente e o está presente na ressurreição de Cristo. É aquele que nos faz andar, caminhar todos os dias. É aquele que vai destruindo as barreiras das nossas dificuldades e nos vai capacitando para servirmos a Deus. Mas nós temos que ter esta percepção da realidade, como Jesus teve ao pregar o Evangelho. Vamos orar, vamos pedir ao grupo de louvor, peço ao grupo de louvor que possa subir e vamos orar para que Deus possa nos ajudar a caminhar com Ele, a entender todas estas coisas, estes princípios e que nós possamos não só cada vez mais caminhar em reverência, mas caminhar também no seu poder e ter esta percepção de que o Senhor está a trabalhar através de nós e em nós. Nosso querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. E é com todo o prazer, Senhor, que nós dizemos que Tu és o Senhor desta congregação. És o Senhor desta igreja. Toma a dianteira, Senhor. Tu és o verdadeiro pastor. Nós estamos rendidos a Ti, Senhor. Estamos rendidos pela Tua reverência. Sendo Deus, mostraste-nos o caminho. Vieste fazer o caminho para nós. Aliás, Tu és o caminho. És o caminho em que nós queremos caminhar. Tu és a verdade em que nós queremos viver. És a verdade que nós queremos proclamar. Tu és a vida, Senhor, que nós queremos transmitir a todos aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, dá-nos esta capacidade pelo Teu Espírito de termos a ousadia de pregar a tempo e a fora de tempo. A estarmos preparados, a sermos bem explicados e esclarecidos pelas Tuas Escrituras, Senhor, para que possamos esclarecer a quem nos pergunta. A estarmos bem preparados a explicar acerca da nossa fé, o que nos faz manter firmes, o que não nos faz vacilar, Senhor. Ajuda-nos a estar preparados para pregarmos a Tua vida aos outros. E isto eu oro no nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e glória e nosso crescimento. Amém e amém.